Boa tarde a todos. Vamos começar então nossa terceira audiência pública do exercício 2021. A finalidade de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais. Então está aqui a Luciana, secretária da Controladoria, é isso? Do município. Então vai apresentar o balancete aí, o demonstrativo das metas fiscais. Então, fique à vontade para que possa fazer, né, a leitura, o balancete. Temos também a entidade hoje da Servibuses, Conselho de Alimentação Escolar. Boa tarde, fiquem todos à vontade. Então, Luciano, Hipólito, Silvio, Silas, fiquem à vontade para poder fazer a explanação de vocês. Ok? Boa tarde, vereador Niltinho. Boa tarde, vereador Rafael Braga. Boa tarde, auditório. Boa tarde, contador-geral Hipólito. Boa tarde, coordenador de combate à corrupção Silas. A Controladoria Geral do Município de Armação dos Búzios, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, realiza a terceira audiência pública do exercício de 2021. A terceira audiência pública do ano de 2021 tem por finalidade demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2021. O repasse à Câmara Municipal do exercício de 2021, estipulado pela Emenda Constitucional 25 de 2000 e 52 de 2009, correspondente a 7% das receitas incidentes arrecadadas no exercício anterior. O cálculo do repasse para a Câmara em 2021 do décimo total repassado é de R$ 9.861.284,79. Primeiro quadrimestre, o Executivo repassou à Câmara Municipal R$ 3.310.000. Segundo quadrimestre, R$ 3.275.642,40. O duodécimo que será repassado pelo terceiro quadrimestre corresponde a R$ 3.075.642,40. Demonstraremos agora a receita. Pode pular. A evolução comparativa das transferências. FPM, no segundo quadrimestre de 2020, tivemos R$ 10.705.450,60. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 14.283.834,10, uma evolução de 33,4%. ITR, segundo quadrimestre de 2020, R$ 3.188,50. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 3.363,40, evolução de 2,96%. ICMS, segundo quadrimestre de 2020, R$ 18.634.956,90. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 23.651.646,20, uma evolução de 26,92%. IPVA, segundo quadrimestre de 2020, R$ 3.382.014,70. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 3.926.868,70, uma evolução de 16,11%.
Fundeb. Segundo quadrimestre de 2020, R$ 18.308.748,90. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 25.256.579,80, uma evolução de 37,95%. Royalties. Segundo quadrimestre de 2020, R$ 51.757.490,61. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 149.102.919,02, uma evolução de 188,08%. O total das transferências no segundo quadrimestre de 2020 correspondeu a R$ 102.791.830,21. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 216.225.211,22, uma evolução de 110,23%. A evolução comparativa da arrecadação própria. IPTU no segundo quadrimestre de 2020, R$ 21.742.273,80. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 29.937.974,90. Evolução de 37,69%. Imposto de renda. Segundo quadrimestre de 2020, R$ 6.999.540,90. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 5.785.994,80. Nós tivemos um decréscimo de 17,34%. ITBI, segundo quadrimestre de 2020, R$ 4.757.094. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 12.713.698,10, uma evolução de 167,26%. ISSQN, segundo quadrimestre de 2020, R$ 10.871.937,20. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 9.732.803,50, um decréscimo de 10,48%. Taxas. Segundo quadrimestre de 2020, R$ 9.125.649,80. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 7.495.549,30, um decréscimo de 17,86%. Dívida ativa. Segundo quadrimestre de 2020, R$ 55.223,16. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 315.027,47, uma evolução de 470,46%. O total para o segundo quadrimestre de 2020 foi de R$ 53.551.718,86. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 65.981.048,07, uma evolução de 23,21%. A arrecadação consolidada das receitas em 2021. O orçado era R$ 314.179.265,82. O arrecadado, R$ 341.101.360,89, correspondendo a 108,56% do orçado. A arrecadação consolidada das receitas em 2021. Segundo quadrimestre de 2020, R$ 185.825.384,90. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 341.179.265,82, uma evolução de 183,6%. Despesas.
A evolução por grupos de despesa da administração direta. Despesas correntes, segundo quadrimestre de 2020, R$ 223.771.776,30. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 244.996.788. Custeio e outras despesas no segundo quadrimestre de 2020, R$ 85.100.676,80. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 94.294.698,50. Pessoal e encargos sociais no segundo quadrimestre de 2020, R$ 138.671.099,40. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 150.702.089,60. Despesas de capital, segundo quadrimestre de 2020, R$ 22.297.630,30. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 12.996.142,10. Investimentos no segundo quadrimestre de 2020, R$ 20.343.130,30. Segundo quadrimestre de 2021, R$ 9.932.925,70. Amortização da dívida no segundo quadrimestre de 2020 foi de R$ 1.954.500. No segundo quadrimestre de 2021, R$ 3.063.216,40, exceto a infra-orçamentária. Índices constitucionais. Despesa com pessoal, receita corrente líquida dos 12 últimos meses. Agosto de 2020, a despesa com pessoal foi R$ 136.407.476,90, correspondendo a 46,82%. Agosto de 2021, R$ 185.817.874,35, equivalente a 39,96%. Limite prudencial 51,3%, o limite máximo 54%. Despesas com saúde. Artigo 77, inciso 3, parágrafo 2º dos atos de disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1988 e as alterações efetuadas na Emenda Constitucional de 29 de 2000. Segundo quadrimestre de 2021, o município teria que aplicar o limite de 15%, equivalente a R$ 16.677.190,20. Porém, o município de Armação dos Búzios alcançou o índice de R$ 43.141.140,20, equivalendo a 38,81%. Despesas com a educação, artigo 212 da Constituição e as alterações efetuadas na emenda número 14 de 96. Ensino com recursos próprios, a aplicação mínima de 25% equivaleria a R$ 27.795.317,04, alcançou o índice de 17,3%, totalizando R$ 19.233.308,20. Aplicou a menor 7,70%, equivalente a R$ 8.562.008,84, e o limite para aplicação dos 25% é até 31 de 12 de 2021. Fundeb. A aplicação mínima de 70% equivaleria a R$ 18.161.941,20.
o município alcançou R$ 16.454.948,50, equivalendo a 63,42%, aplicando a menor 6,58%, que totalizaria R$ 1.706.992,70. A aplicação do Fundeb também é até 31/12/2021. Resultado primário do segundo quadrimestre de 2021. O orçado, R$ 314.179.265,82. O arrecadado, R$ 341.101.360,89, equivalendo a 108,56% do orçado. Despesa empenhada, R$ 267.200.600,39, equivalendo a 85,05% do arrecadado. Despesa liquidada, R$ 205.421.483,55, equivalendo a 76,88% da despesa empenhada. Despesa paga, R$ 204.839.866,70, equivalendo a 99,71% da despesa liquidada. Resultado contábil. Receita arrecadada menos despesa liquidada, um superávit verificado de R$ 135.757.788,27. Resultado nominal do segundo quadrimestre de 2021. Saldo da dívida pública em 2020, R$ 61.454.576. Saldo da dívida pública em 2021, R$ 57.368.706,40. Resultado nominal de R$ 4.085.869,60. A equipe técnica do governo responsável pela elaboração dos relatórios, a Controladoria, a Coordenadoria de Auditoria, a Coordenadoria de Combate à Corrupção e a Contadoria Geral do município. A Controladoria Geral do município agradece a presença de todos. Obrigado, Luciana. Algum dos presentes querem fazer alguma pergunta? Fazer alguma colocação? Olívia? O microfone. O microfone para que possa... Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Niltinho, vereador Rafael, membros do governo. Hoje eu estou aqui meu nome é Olívia, estou como presidente do Conselho de Alimentação Escolar, também como contribuinte, moradora contribuinte. E meu primeiro questionamento é em relação ao Conselho, eu queria saber por parte da Controladoria se o e-mail controladoria@buses.rj.gov.br e o número do telefone 22-2633-6000 está funcionando. Está funcionando? Porque por várias vezes eu liguei para lá, enviei vários e-mails do CAI, do Conselho, e também vale deixar claro aqui que a gente está sem secretária no Conselho. Então acaba ficando um pouco pesado, que é um trabalho voluntário, da gente estar fazendo um trabalho efetivo, um trabalho melhor. Então, dificulta bastante. Então, por isso, eu usei esse mecanismo de falar com vocês através do e-mail e do telefone, mas não consegui. E aí, esse é o único espaço que a gente tem, por enquanto, para falar, e por isso optei por vir aqui e fazer alguns questionamentos. E peço ao presidente que a minha fala conste em ata, que foi uma recomendação até de um servidor aqui da casa, que eu fui questionar por que as minhas falas não estavam constando nas atas. Ele pediu que, quando eu fosse falar, para pedir ao presidente para constar.
Então, esse é o meu pedido. Bom, o CAI fez algumas visitas e detectou algumas irregularidades. Foi 3 e-mails que eu enviei para lá. E aí não tive respostas, porque pela legislação que rege o Conselho, a gente primeiro tem que ir até o governo, mostrar o que detectou, e depois disso ir para o Ministério Público, para o FNDE, para os outros órgãos. E assim eu fiz, mas não tive resposta. E nessas visitas nós detectamos que os gêneros alimentícios entregues nas escolas não correspondem com o que foi licitado. Marcas... Pode me dar o telefone aqui, Marco, por favor? Para eu pegar com detalhe. Só interrompendo a senhora um minutinho. Nós recebemos um e-mail da senhora com todas as denúncias que foi feita sobre a merenda escolar. E aí vocês fizeram um relatório vasto, Isso. muito rico de informações. Nós abrimos um processo administrativo e encaminhamos para o nosso setor de auditoria e está sendo auditado tudo que a senhora informou ali. Tá. E aí a gente está verificando para poder passar uma resposta precisa para a senhora de acordo com aquilo que a gente está apurando. Tá, então foi O recebido e-mail foi e-mail. recebido. Ah, O tá. telefone realmente eu vou verificar lá, mas que a eu gente não tem recebido ligações. Eu não sei se de repente o número está correto. O Mas eu vou pedir. 2633-6000. 26. Então foi aberta uma auditoria. Isso. Você pode passar um número? Eu não tenho o número do processo administrativo aqui, até porque a gente não pode fornecer cópia dele enquanto a gente não finalizar a auditoria. Entendi. Depois que a gente finalizar, aí a gente pode compartilhar, mas enquanto está no momento de auditoria, a gente não passa a cópia até a finalização dela. Certo. Tá? Então, essa questão já está resolvida, né? Já teve a resposta. Está encaminhada, Agora, em relação aos pedidos de acesso à informação. Eu fiz alguns pedidos, porém, alguns não... A minoria não foi respondida. E aí, eles deram como encerrado e como atendido. Só que não foi atendido. E aí, não tem como fazer recurso, porque a ferramenta de recurso constantemente está dando problema. Então, a gente não consegue fazer o recurso. E aí, assim, eu queria ver por parte da controladoria, né, porque a responsabilidade é de vocês, caso não respondam, vocês estão aplicando a penalidade que consta no artigo 70 da lei, artigo 32 da lei 11.000, da Lei de Acesso à Informação? Porque, assim, são pedidos que a gente faz contra o cidadão, para a gente não falar bobagem, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam e falam, está falando bobagem. Então, por isso é que a gente pede informação, para ter certeza do que está acontecendo. Então, chega para a gente um ofício dizendo que a secretaria não respondeu, e eu queria saber o que a controladoria está fazendo em relação a isso. A gente verifica, né, o prazo máximo que tem lá para a resposta e aí a gente encaminha ali. Acontece algumas das vezes da não localização do processo, e quando não localiza o processo, a gente está instaurando sindicância para poder apurar a responsabilidade e reconstruir os autos. E aí, no momento oportuno em que esse processo for identificado, for finalizado, a gente já pode passar cópia. Outras situações são questões de foro íntimo, de processos administrativos que podem falar de determinada pessoa e a gente não tem autonomia para estar passando aquela informação para um terceiro, só se tiver procuração. Então, a controladoria, a procuradoria, ela identifica se aquelas informações prestadas, elas podem ser sigilosas, né, igual está lá na Lei de Acesso à Informação. Então, isso é verificado. Quando a secretaria não responde, simplesmente, se acontecer esse caso, simplesmente por não responder, ela vai ser penalizada. Tá. Esse é até um dos motivos que a gente já falou várias vezes. O prefeito regulamentou a Lei de Acesso à Informação, sim, mas, infelizmente, a parte sigilosa ficou de fora, que é a classificação do sigilo. Isso. Porque a gente sabe que, quando tem certas informações pessoal, pode usar tarja preta, então tem todo um critério ali para que a informação pode ser fornecida, e tem a questão da classificação, que isso ficou de fora da regulamentação. Porque, na realidade, essa questão da informação, do processo
tem um termo que se dá, que agora eu esqueci, acho que é PGAD, que é a questão do processo mesmo digital, que aí você vai fazer todo esse trabalho. O município também está estudando a viabilidade de transformar, e aí vai verificar toda a classificação, porque o município, a lei federal é de 2011, Isso. né? E o município vinha sem legislação nenhuma. Então, quando o prefeito entrou, foi a primeira solicitação dele que o município tivesse uma legislação de acesso à informação, então a gente fez. E agora, posterior à feitura da lei, a gente está tentando botar o site ativo, né, todas aquelas informações ali. Muitas das vezes, alguns processos que são solicitados ou alguma informação já está no próprio site, então a gente direciona para onde está a informação e a gente vai regulamentando também. Só que a gente pegou um site que tinha só 6 decretos. E aí a gente teve que alimentar com tudo, com leis, decreto, todos os atos, todas as atas dos conselhos já estão disponíveis lá. Assim que tem as reuniões, a secretaria manda para a gente e a gente disponibiliza. Então, é um serviço todo que a gente está fazendo. Mas existe muita coisa ainda para a gente conseguir finalizar. E nessa parte a gente ainda não conseguiu chegar. Ok, essa parte esclarecida. E aí foi bom até a senhora tocar na questão da sessão específica dos conselhos, porque eu fiz vários pedidos para inserir atas e ofícios. E eu hoje fui verificar antes de vir para cá e ainda faltam várias informações lá do CAI. A solicitação a senhora fez à secretaria? Isso, eu mando para a Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação para vocês. Tudo da secretaria, das secretarias de uma forma geral, né? Porque cada um tem seu conselho. Sim. Que chegou lá para a gente divulgar, a gente divulgou. Eu vou estar fazendo contato com a Secretaria de Educação e pedindo a ela que houve esse questionamento da senhora aqui e que tem atas, né? Que a senhora Atas tá falando, e ofícios. E ofícios que não estão no site. Isso, não estão no site. Bom, passando a parte dos conselhos, agora falando como contribuinte, e aí aproveitando também que eu assisti a reunião, a audiência de ontem, eu tenho alguns questionamentos que a gente vem fazendo já há um tempão. E aí eu pensei que essa nova gestão fosse acabar com algumas situações que vêm tanto afligindo a população. E aí, despesa, tem relação com despesa. O vereador Uriel ontem falou da questão de servidores, né, que estão na ponta e não atendem a população direito. Aí uma das coisas que a gente tem detectado é que o desvio de função, uma situação gravíssima. A gente está vendo acontecendo esse desvio de função. Servidores dentro de recepção, 2 ou 3 servidores de cargo comissionado, como gerente, supervisor 1, supervisor 2, fazendo atribuições de recepcionista, de saúde, por exemplo. E aí, assim, me preocupa quando o vereador vem a essa casa falar que tem que melhorar a receita própria, e eu concordo com ele, mas também a gente tem que ter a responsabilidade de ver a qualidade também da despesa, não só a receita, e ver isso, porque quanto você paga para 3 servidores comissionados, gerente, supervisor 1, supervisor 2, para fazer atribuições de recepcionista? Quanto você pagaria para 3 recepcionistas? Então, são essas coisas que acabam também tendo um gasto maior e não tendo um resultado melhor para a população, porque o recepcionista, a gente já sabe qual é a função dele. E um gerente, fazendo serviço de recepcionista, então eu queria saber da parte da controladoria se vocês também estão vendo isso. E aí eu pego até como exemplo também um cargo de ensino superior, médico, vamos dar exemplo de médico 20 horas. Eu vou na policlínica, marco um especialista para mim, e tem uma quantidade de vagas. Esse especialista atende 2 vezes na semana, 10 pacientes. Ele está cumprindo a carga horária de 20 horas? A contagem desses pacientes é calculado a hora? Ele está cumprindo isso? Ele está fazendo as 20 horas, atendendo apenas 2 vezes na semana 20 pacientes em 1h30? Então, são coisas que tá prejudicando a população, porque a gente fica sem vaga. A maioria das vezes a gente fica na fila, vai 6h30 da manhã, ontem mesmo eu fui, e muitas das vezes não consegue a vaga. E aí a gente fica questionando isso. Aí a gente vai lá, olha, no Quinés, o médico tem
3 vínculos, Cabo Frio, Rio das Ostras e Búzios, 20 horas. Mas aí ele só vem em Búzios 2 vezes e atende 20 pessoas. E isso se estende para outros cargos também de nível superior. E aí eu queria ver o que a Controladoria está fazendo em relação a isso. Com relação ao secretário botar um gerente, né, um supervisor numa recepção, ele pode, é ele que gere a pasta dele. Então, ele pode estar botando o gerente ali, mas ele não só tem aquela atribuição, ele tem aquela atribuição e outras. Então, assim, a nossa audiência pública hoje é realmente para apresentar os relatórios fiscais, as metas e relatórios fiscais. E agora, as questões das solicitações que a senhora está fazendo, direcionada a determinada secretaria, a senhora pode fazer um ofício ao gabinete do prefeito ou encaminhar um e-mail. As questões da controladoria quanto à postura, a gente tem um plano anual de auditoria, né, que a nossa coordenadoria elabora, que é levada ao crivo do prefeito, mas que essas auditorias não são ditas a público, só depois que também é disponibilizado. No momento de auditoria, a gente não passa quais são os assuntos, e a Controladoria tem o plano anual de 2021. Então, ela está seguindo, a rigor, essas auditorias de 2021, e aí em 2022 a gente vai ter outras, e quando a gente finaliza, a gente disponibiliza o que a gente fez, quais as medidas que a gente adotou, quais as orientações que a gente deu para a secretaria. Agora, o que é direcionado a cada secretaria, como a senhora falou aí, dos vínculos, né, dos médicos, que tem 3 vínculos, existem até médicos que têm mais vínculos, e aí a gente está fazendo um trabalho junto com o Tribunal de Contas, com o nosso RH, com a Secretaria de Saúde, e alguns médicos já estão tendo mesmo que optar por dois municípios. E eles estão tendo que optar, e o tribunal também está fazendo essa verificação. Mas é um trabalho que também demanda tempo, mas tudo isso é feito um plano, e nesse plano a gente segue no que vai fazer nesse exercício. Tudo bem. Embora isso é uma situação muito séria, bem lembrado. O Silas é o nosso coordenador de combate à corrupção, e ele está dizendo que todas as denúncias que a senhora fizer, ou qualquer outro cidadão fizer, a gente faz toda a questão de auditoria, a gente faz todo o procedimento para apurar. Só que a gente também tem um número determinado de servidores. Então, se a senhora chegar lá hoje e botar 15 denúncias, a gente vai de uma a uma. A gente não tem como responder tudo imediato. Mas aquela que a senhora fez, quando a senhora falou, eu já lembrei, e existe já um processo e está sendo já auditado para poder verificar. Ok. Em relação às horas extras, eu fiz tudo isso tem a ver porque são despesas. A gente está aqui falando, embora fez um relatório ali, né, resumido. Não. Quando eu falo para a senhora assim, a gente está aqui só para apresentar, é para a gente apresentar e avaliar, mas a gente pode ouvir tudo que a senhora falar. Algumas coisas a gente não vai ter informação, porque a gente pega os relatórios contábeis, a gente pede a contadoria, a contadoria passa para a gente. Então, às vezes, situações da ponta, a gente não tem uma resposta para a senhora. Mas, quando é a questão contábil, né, os dois são contadores, eles estão aqui justamente para poder tirar qualquer dúvida quanto às questões contábeis, porque a audiência pública é para avaliar as metas fiscais do quadrimestre. Mas a gente pode ouvir tudo que a senhora falar, sem problemas. Em relação às horas extras, o prefeito ele teve aqui nessa casa, para defender o projeto, né, da nova estrutura administrativa. E aí, na fala dele, ele falou que essa nova estrutura vinha a parar com algumas irregularidades em relação à hora extra, que estava gastando, na época, mais ou menos 500 mil mês. E aí eu fiz um pedido de acesso à informação, me foi fornecido, e eu verifiquei que as horas extras continuam sendo pagas indevidamente, porque a gente usa o serviço e a gente vê, a gente vai em certo setor e chega lá e diz que um servidor tem um cargo comissionado, aí você vai verificar, o servidor não tem, ele está na função mesmo de servidor, e aí quando você compara com a hora extra, a gente vê que ele está ganhando hora extra para responder por um cargo que não tem. Então, isso está acontecendo, continua acontecendo,
O mesmo padrão aí que o prefeito detectou lá atrás continua acontecendo com essa nova estrutura administrativa. E aí, qual é o perigo disso, né? Porque a gente fala, toda vez que a gente vai cobrar alguma coisa, não tem recurso para isso, não tem recurso para isso. Mas, em contrapartida, a gente vê despesas indevidas. E aí a gente fica realmente chateado. Porque você vai numa escola, meu filho não tem algumas disciplinas. Não tem recurso, a gente tem que contratar aos poucos, a gente tem que chamar concursado aos poucos. Sempre tem uma desculpa em relação à despesa, a recurso, ao financeiro. A mesma coisa na saúde, às vezes não tem especialidade porque também falta recurso. Então é uma coisa bem complicada para a gente, o usuário de saúde. A gente vê gastando recurso indevidamente, em contrapartida, em outro lado, você não tem o profissional. E aí, também pergunto se tem alguma auditoria, alguma coisa em relação a essas horas extras indevidas, por parte da controladoria. É o que eu falei para a senhora, o plano anual de auditoria, a gente não pode mencionar o que a gente está auditando, porque é uma questão sigilosa, é aquela questão, né, de que a gente vê, a gente não pode passar para ninguém o que a gente está fazendo, só os servidores que trabalham com aquilo ali sabem, porque senão podem mudar a informação e tal, então a gente não pode passar. No momento que a gente finaliza o plano anual de auditoria, a gente disponibiliza as informações, mas enquanto ele está acontecendo, enquanto as denúncias ou as questões que o prefeito detectou estão sendo verificadas pela controladoria, elas não podem ser passadas, que elas estão no momento de análise. E qual o período desse processo de auditoria para que a gente depois... O final do ano. Um ano, praticamente um ano. Isso aí. A gente tem um ano para poder fazer essas auditorias. Tá, e depois feito, é publicado esse relatório? Isso aí. No portal? Isso. Tá, então a gente vai aguardar até começo de janeiro para a gente ter acesso a esse relatório. E aí eu agradeço a participação, por ter me dado a participação, e aguardo essa resposta do pedido de acesso à informação. Tá bom, pode deixar, vou verificar. Gostaria de pedir que constasse em ata a fala da Olívia. Quero ler também um memorando número 132/2021 do gabinete do vereador Jomílio de Oliveira. Presidente também Rafael Aguiar Pereira de Souza. Ausência de audiência. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando a oportunidade, sirvo-me presente para informar, em virtude de um compromisso pré-agendado, o vereador Jomílio da Costa Gomes, filho, não conseguirá estar presente na audiência pública no dia 30 de setembro do ano em curso. Sem mais para o momento, aproveito para reiterar os mais elevados votos de estima e consideração. Rayana Dari Lima, assistente parlamentar. Quero saudar muitos funcionários aí da cultura, também do desenvolvimento social, trabalho e renda. Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Vereador Rafael Aguiar. Rafael Lima Braga. Eu sou membro da comissão, né, estou presidindo hoje pela ausência do presidente. Então, não tenho também nenhuma pergunta. Dou por encerrado, então, a audiência pública quadrimestral, gestão fiscal. Uma boa tarde a todos.